Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando esse dia refletindo na palavra de Deus e hoje nós vamos refletir uma passagem que está em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 12, que diz assim: Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Amém? Nós lemos 1 Timóteo, capítulo de número 6, versos 12 ao 16. Paulo, apóstolo, aqui está escrevendo uma carta com várias recomendações para Timóteo, um jovem discípulo de Jesus, que está iniciando o seu ministério, vamos dizer assim. E Paulo então está passando para ele algumas orientações de como deve ser a vida dele como líder daquele local, como discípulo de Jesus. Assim como eu e você somos discípulos de Jesus e também falamos da palavra de Deus. Como é que deve ser a nossa vida? Como é que nós temos que dar testemunho àquelas pessoas que nos ouvem? E Paulo vai dizer aqui então, no versículo de número 12, para ele combater o bom combate da fé. O que é combater o bom combate da fé? Se você for ler um pouquinho antes, Paulo está falando de como deve ser a atitude de nós quando nós somos e queremos viver uma vida segundo a piedade de Cristo. Paulo faz uma comparação aqui de pessoas que buscam a riqueza a todo custo, e acabam se desviando dos caminhos do Senhor, entrando em corrupção, colocando todo o seu tempo na busca dessa riqueza, quando ao contrário, o que nós deveríamos era nos contentar com aquilo que nós temos. Muitas vezes, Paulo vai dizer aqui e nos ensinar que muitas vezes nós corremos tanto atrás das coisas que esquecemos as coisas de Deus. Nos frustramos tanto, não porque com o que nós temos, mas frustramos tanto porque nós colocamos a nossa esperança naquilo que nós não temos e corremos atrás de tantas coisas. E Paulo vai nos ensinar que contente-se com o que você tem. Se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se você tem um teto, ainda que simples, contenta-se com ele. Paulo não está aqui recriminando, e Deus não recrimina a riqueza. Não é isso. A palavra não ensina que Deus recrimina a riqueza. A palavra nos ensina que Deus recrimina aqueles que colocam a riqueza em primeiro lugar como a tua segurança. Como a tua única segurança, a segurança no dinheiro. Não é. A nossa segurança tem que estar em Deus, que nos dá o dinheiro, que não nos dá o dinheiro. O mais importante não é a quantia de dinheiro que você tem, o mais importante é o coração que você tem. Então Paulo vai dizer que combata o bom combate da fé. E o que é combater o bom combate da fé? Lute contra esses sentimentos da carne, na qual nós queremos cada vez mais satisfazer esses desejos da carne. Combata esse bom combate. Como é que nós conseguimos combater o bom combate da fé? Apenas pela palavra e pela ação do Espírito que habita em nós. Luta contra esses desejos carnais de buscar cada vez mais a riqueza, de buscar cada vez mais os seus prazeres, de buscar cada vez mais os seus desejos. Luta contra esse poder que habita no nosso corpo mortal. Mas nós só conseguiremos, eu vou repetir isso, através do Espírito Santo e da leitura da palavra. Somente assim nós conseguiremos combater o bom combate. Então ele está dizendo, combata esse bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Jesus Cristo já levou na cruz todos os nossos pecados. A graça que nos alcançou vem pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Tome posse da vida eterna que Jesus Cristo ganhou por você e entregou para você.
Como é que nós tomamos posse da vida eterna em Jesus Cristo? Vivendo segundo a boa e perfeita vontade de Cristo, combatendo este bom combate da fé. Nós tomamos posse da vida eterna quando nós conseguimos verdadeiramente viver segundo o Espírito, e essa luta é diária e é constante. Paulo está falando aqui para um servo de Deus, e Deus está falando aqui comigo e com você que somos servos dele. Lute contra os desejos da tua carne, luta contra a mentira, luta contra a calúnia, luta contra o sexo fora do casamento, luta contra o adultério, luta contra o homossexualismo, luta contra as drogas, luta contra a traição, luta sobre aquilo que está em você, que você não consegue muitas vezes, mas luta pelo poder do Espírito Santo. Isso é tomar posse da vida eterna. Nós continuaremos sendo pecadores até o último dia que nós viveremos essa terra. Somos pecadores porque assim Deus nos declara. No entanto, pecadores regenerados pelo sangue do Cordeiro, salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem da minha obra, não vem porque eu ou porque você luta contra o pecado, que você é merecedor desta vida eterna. Não, mas isso é dom gratuito de Deus, diz a palavra, para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. Tome posse da vida eterna, lute contra a sua carne, porque foi para isso que nós fomos chamados. E foi para isso, e foi nisso que consiste a confissão na presença de muitas testemunhas, que Paulo fala aqui no versículo 12. Nós testemunhamos com a nossa fé no batismo. Nós que cremos em Jesus Cristo, que fomos batizados, testemunhamos publicamente que nós cremos nesse Jesus Cristo e que nós tomamos posse dessa vida eterna. Então viva dessa forma, diz Paulo. Viva como a forma que Cristo está nos ensinando. Aí ele vai dizer no versículo 13, diante de Deus que dá a vida, diante de Cristo Jesus, que lá diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, Paulo vai então nos recomendar. Diante de Deus, diante de Jesus Cristo, eu te recomendo, diz Paulo, guarde esse mandamento imaculado, guarde esse mandamento irrepreensível, guarde isto que eu estou lhe dizendo, fuja do pecado, tome posse da vida eterna, não busque satisfazer os seus desejos, não coloque outras coisas no lugar do seu Deus, não coloque o dinheiro, não coloque a tua família, não coloque nada no lugar do seu Deus, não adore a outros deuses, adore somente ao Deus verdadeiro, guarde esse mandamento irrepreensível até o dia da manifestação de Jesus Cristo. Até o dia da volta de Cristo Jesus, que prometeu voltar pela segunda vez. E diz Paulo aqui que vai se cumprir, esse dia vai se cumprir no seu devido tempo. Ah, mas Jesus Cristo está demorando para voltar, já falou há tanto tempo e não volta. Vai voltar no seu devido tempo. Até lá, guarde esse mandamento. Pratique o que a palavra está nos ensinando, pratique, coloque em prática aquilo que a palavra está nos recomendando, segundo as palavras de Paulo. Porque Jesus Cristo, ele é o bendito e é o único soberano. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o único que é imortal. Todos os outros morreram. Pensa em alguém, pense no nome. Qualquer pessoa que hoje é adorada, que hoje é exaltada, qualquer pessoa, todos eles morreram e são mortais. Mas Jesus Cristo é o único imortal que vive no nosso meio. Ele que habita em luz inacessível, a quem ninguém pode ver. Todos os deuses criados pelas mãos humanas, todos foram homens, como qualquer outro, pecador como qualquer outro, mas o único que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, se chama Jesus Cristo, que habitou no nosso meio, mas nele não se viu pecado, porque ele é Deus. Ele é Deus. Aguarde a vinda desse Jesus Cristo que prometeu voltar no dia e no tempo determinado. Guarde esse dia com esse mandamento, como fala Paulo? Irrepreensível. Irrepreensível. Fuja de toda aparência do mal. Fuja de toda aparência do mal. Combata o bom combate da fé. Lute contra o pecado que para você é difícil.
Lute contra ele no poder da palavra, no poder do Espírito Santo. Todos nós, amados, todos nós temos pecados que são mais difíceis de combater. Não há um sequer que não tenha pecado. Não há um sequer. Pode imaginar o nome que for, não há um sequer. E todos nós temos aqueles que são mais difíceis, parece que estão enraizados em nós. Mas como é que nós podemos combatê-lo? Pela luz do Espírito Santo e da palavra de Deus. E o Senhor, que é rico em misericórdia, nos ajuda quando nós pedimos ajuda para Ele. Reconhecemos que nós não conseguimos lutar contra esse pecado. Reconhecemos que nós somos fracos perante esse gigante que se levanta diante de nós todos os dias. O Senhor Jesus então vem em nosso auxílio e nos faz, e nos dá força, e nos dá autoridade para levantarmos a nossa cabeça e dizer não ao pecado. Não ao pecado, para nos ajudar a combater esse bom combate da fé em Cristo Jesus. Porque o Senhor está cheio e é cheio de misericórdia, pronto para ajudar aqueles que recorrem a Ele. Por isso, nessa manhã, o convite de Deus para mim e para você, a quem pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos convida a nos chegar perto dele e confessar quais são os pecados que está tirando a tua paz. Onde foi que eu e você erramos? Onde é que nós estamos caindo todos os dias? Por que será que ainda nós não conseguimos vencer essa luta? O Senhor nos convida a nos colocar diante dele, confessar esse pecado e pedir: socorre-nos, Senhor. Socorre-nos pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua graça. Nos ajude a combater contra esse pecado, assim como muitos homens combateram, assim como José conseguiu dizer não ao pecado. Ajuda-nos também a dizer não todas as vezes que ele se levantar contra nós. Confesse a Jesus Cristo a tua fraqueza, porque Ele é poderoso para te ajudar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede. Amém? Louvado seja... Opa, meu telefone aqui tocando. Oh, Jesus. Deixa eu desligar aqui meu telefone, que eu estou pelo celular. Amém? Que o Senhor Jesus, na tua infinita misericórdia e bondade, possa verdadeiramente nesta manhã inclinar sobre você os teus olhos, os teus ouvidos que são atentos aos teus clamores. Que o Senhor Jesus possa ouvir da tua boca, que você precisa de ajuda e você pode ter certeza que Ele está pronto para te ajudar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos e bendizemos por essa palavra maravilhosa, Senhor. É verdade que muitas vezes nós não conseguimos combater esse bom combate da fé, Senhor, e temos colocado muitas coisas, muitas pessoas nos lugares, Senhor, onde deveriam somente ser tomados pela Tua presença. É verdade que nós temos corrido, Senhor, atrás da riqueza e colocado ela no nosso primeiro plano. Mas a Tua palavra vem dizer, Senhor Jesus, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Senhor Jesus, se há no nosso meio pessoas ainda que não entenderam essa verdade, Senhor, que o Senhor, na Tua infinita misericórdia e bondade, possa tocar no coração dessas pessoas, tirarem, Senhor Jesus, os olhos delas desse Deus chamado dinheiro e coloque os olhos delas voltados para Ti, que é o Deus eterno, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro Deus como Tu, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nossa fraqueza. Fortaleça-nos contra o pecado, Senhor. Ajude-nos a combater esse bom combate que Paulo está dizendo aqui na Tua palavra. Senhor Jesus, nós reconhecemos que se o Senhor não for conosco e não lutar por nós, nós não seremos capazes, Senhor. Reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa limitação, mas também reconhecemos o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. E quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o Senhor é quem peleja por nós. Quando nós somos fracos, aí nós somos fortes, porque o Senhor luta por cada um de nós. Nós Te louvamos e bendizemos, Senhor. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, através dessa palavra, haja conversão de vida, Senhor. Haja arrependimento de pecado, haja transformação e haja salvação, Senhor. Que as pessoas possam reconhecer em Ti que só Tu és Rei, que só Tu és o Senhor, que Teu Espírito Santo coloque essa palavra, Senhor, essa semente no coração, essa semente germine através do Teu Espírito Santo,
que habita no nosso meio. Eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe. Glória a Deus por essa palavra. Um bom dia. Nós estaremos de volta aqui amanhã, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Até amanhã. Fique na paz do Senhor.